Pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai aprender sobre pronomes, tá bom? Então, só uma definiçãozinha aqui, você não precisa memorizar isso que eu vou dizer, tá? É só para você se localizar aqui. Mas pronomes nada mais são do que uma classe de palavras que nós usamos para substituir substantivos, tá? No caso aqui a gente está aprendendo pronomes pessoais, tá? Então, no português a gente aprende desde pequeno, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, é isso, tá? Aqui eu dei uma adaptada no eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? Para a gente conseguir entender como funciona no inglês. Então eu trouxe algo mais popular, algo mais simples para facilitar o aprendizado. Então, para a gente se referir a nós mesmos, né? No caso eu, a gente vai usar o I em inglês, tá bom? Você, a gente fala you em inglês. Ele, a gente fala he. Ela, a gente fala she. It, a gente usa para objetos e animais. Eu vou explicar um pouquinho mais aqui para baixo, tá bom? Então não se preocupem muito por enquanto. Para falarmos nós em inglês, a gente vai dizer we. Vocês, a gente vai usar you também. E eles e elas, a gente vai usar they, tá bom? Então, vocês podem... O it, a gente está tratando do singular. Eu, você, ele, ela e objetos e animais, mas sempre no singular, tá bom? A partir do we, a gente está tratando do plural, né? Porque o we é nós, é eu e mais algumas pessoas, ou mais uma pessoa ou mais algumas pessoas. O you é vocês, tá? E o they seria eles e elas, então sempre tem mais de uma pessoa envolvida a partir do we. Tá? Então, alguns detalhes aqui, que para a gente entender melhor essa tabela aqui, tem esses detalhes que eu gostaria de passar com vocês. No inglês, usamos o pronome I sempre com a letra maiúscula. Então, não importa se está no começo da frase, no meio da frase ou no final da frase. Sempre que eu for usar o pronome I, ele vai estar com letra maiúscula, tá bom? Outro detalhe, é apenas o contexto que nos mostrará se o pronome you está no singular ou no plural, você ou vocês. Então, vocês repararam aqui que eu falei você e quando eu mencionei também vocês, eu usei o you e you da mesma forma? Não houve alteração? Então, os alunos normalmente me perguntam, mas teacher, quando eu vou saber se o you está se referindo a você ou a vocês? É o contexto, tá bom? Se alguém estiver falando com uma pessoa e usar you, ele está usando muito provavelmente no singular, correto? Se ele estiver falando com várias pessoas, como um professor falando para a turma toda, preciso que vocês façam isso. E usar o you, ele está provavelmente falando para todo mundo. Então, para a gente não faz muito sentido, mas é muito simples entender quando você vê alguém falando ou com você ou com outras pessoas, tá bom? Outro detalhe dos pronomes em inglês. O pronome it se refere a tudo que não é pessoa. Então, pode ser objetos, animais, sentimentos, lugares, tá? Construções. Tudo que não for uma pessoa, a gente vai usar o pronome it. Isso porque o inglês não aceita que o verbo esteja desacompanhado. A gente vai ver nos exemplos abaixo, que eu vou mostrar para vocês, mas no inglês sempre precisa ter um pronome antes de qualquer verbo, de qualquer frase completa, tá? E o pronome they, tá? O último detalhe aqui, pode ser usado para eles e elas, então também é o contexto que vai nos dizer se eu estou usando they para falar eles ou they para falar elas, ou pode ser o plural do it, tá bom? Então, se eu tenho uma caneta, que é um objeto, eu uso it. Se eu tenho duas ou mais canetas, eu uso they, tá bom? Então, vamos lá dar uma olhadinha nos exemplos aqui. You and I. Você e eu. Muito simples, tá bom? You like pizza. Você gosta de pizza ou vocês gostam de pizza. É o contexto que vai mandar aqui também, tá bom? It rains a lot in January. Chove muito em janeiro. Então, pode ver, no português a gente começou a frase direto com um verbo. Chove muito. No inglês isso não existe, tá? A gente precisa
de um pronome. Como chover não é uma pessoa, a gente vai colocar o pronome it antes da frase, tá bom? Outro exemplo de it aqui. It is a pen. Note que aqui, em português, a gente começa direto com o verbo. É uma caneta. No inglês, a gente não pode dizer is a pen, que seria né? O verbo é uma caneta. Não. A gente precisa do pronome it. Sempre acompanha o verbo, tá bom? Como não é uma pessoa, pronome it. Agora eu tenho várias canetas, então eu quero dizer são canetas. Ah, tá. Agora eu vou precisar do they, porque embora não seja uma pessoa, está no plural. E como a gente tinha visto aqui, o they serve para falar eles e elas, tanto de pessoas como de objetos. Tá? Então, they are pens, são canetas. Tá? E por último, um exemplo do they com pessoas mesmo. Né? Então, they are my friends. Eles são meus amigos ou elas são minhas amigas. Depende do contexto. Tá bom? Então, a gente vai entender se o they aqui está querendo dizer eles ou elas pelo contexto da frase. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Até mais.